Você fuma e você quer parar de fumar. Ótimo. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você saber que tipo de fumante você é. Existem alguns tipos diferentes de fumantes. Por que isso é importante? Porque para cada tipo de fumante existem tratamentos mais adequados ou menos adequados. Nem todos os fumantes são iguais. Nós podemos classificar os fumantes em 3 tipos. Aqueles que são viciados no cigarro, aqueles que têm compulsão pelo cigarro e aqueles que têm hábito de fumar. Qual é a diferença entre esses 3? O viciado, ele é dependente do cigarro. Ele precisa do cigarro. É como se sua vida dependesse do cigarro. Tanto que, muitas vezes, na falta de cigarro, o sujeito fica desesperado, é capaz de fazer loucuras para conseguir o cigarro. Então isso é viciado em cigarro. O compulsivo, muitas vezes, confundido com o viciado. Às vezes ele é as duas coisas, mas muitas vezes ele só tem compulsão. Compulsão é um comportamento automático, descontrolável. Então, diante de alguma coisa que nós normalmente chamamos de gatilho, aquele gatilho desencadeia um comportamento que a própria pessoa não consegue controlar. Então, quando acontece tal coisa, ela precisa ter um desejo incontrolável de fumar. Então, isso é compulsivo. Por exemplo, muita gente, quando vê alguém fumar na sua frente, automaticamente começa a fumar. Isso é compulsão. Muitas vezes a pessoa percebe que não deveria estar fazendo aquilo, mas não consegue evitar. Isso é compulsão. E o hábito de fumar? O hábito de fumar é exatamente o que diz a palavra. Hábito, costume. Então a pessoa tem o hábito ou costume de fumar. Não é vício, porque essa pessoa não fica desesperada na falta de cigarro. Também não tem algo específico que desencadeia esse comportamento descontrolado. Mas existe muitas vezes o gatilho, porque aquele comportamento está associado a uma determinada situação. Por exemplo, tem pessoas que têm o hábito de fumar logo ao acordar, hábito de fumar logo após o almoço, hábito de fumar depois do café. Então isso é hábito. O hábito você consegue mudar sem grandes dificuldades, mas também não é simplesmente dizer, a partir de hoje vou parar de fumar. Às vezes você consegue, mas isso é muito raro. Mudar de hábito é como mudar de marca de roupa que você estava acostumado a comprar. Às vezes você está tão acostumado com aquela marca e tem uma resistência. Mas depois que você troca, se acostuma, não há grandes problemas. Marca de sapato, né? Tem algumas pessoas que têm esse hábito. Uma determinada marca de sabão em pó. Você está acostumado. Então, entra no supermercado e pega aquela marca, sem pensar. Isso é hábito. Bom, eu disse que é importante saber qual é o tipo, que tipo de fumante você é. Porque hoje em dia existem alguns tratamentos que são mais adequados para determinado tipo de fumante. Por exemplo, cigarro eletrônico, adesivos para parar de fumar. Eles são auxiliares que podem ser úteis no tratamento do vício do cigarro. Porque tanto um como o outro libera nicotina em doses controladas. Então, para quem tem dependência da nicotina, isso pode ajudar. Mas o vício não é só isso. Quem é viciado, ele
na realidade, usa o cigarro como uma maneira de resolver a ansiedade que vem junto com o problema. Então, se você não resolver o problema junto com o vício, você não vai ter sucesso. Resolver somente o problema pode eliminar o vício, mas é difícil porque se a pessoa tem dependência química ou emocional, você precisa resolver essa dependência. Então tem que trabalhar a dependência e o problema que deu origem a esse vício. No caso de compulsão, você consegue fazer um desligamento, desvincular o gatilho do comportamento. E às vezes isso é feito em alguns minutos apenas. É possível. Não é sempre, mas isso acontece com certa frequência. E o hábito geralmente precisa de um certo tempo, porque é algo que se instalou através da repetição. Então, você muda de hábito e leva um certo tempo para que o novo hábito se instale. Senão, você acaba, por exemplo, fazendo o seguinte: você tem compulsão pelo cigarro e não tem vício, e usa aqueles adesivos, aquele cigarro eletrônico, provavelmente não vai fazer efeito nenhum. Porque a origem é outra, o problema é outro. É mais ou menos como você está com dor de cabeça e tomar um remédio para a disenteria. Raramente funciona. Então, que tipo de fumante você é? Se você quiser aprofundar um pouco mais nesse assunto, se você quiser entender um pouco mais, recomendo um vídeo que eu gravei, chama-se Vícios, Compulsões, Identidade e Organização Mental. É só você clicar no link que vai aparecer aqui na tela.